Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre dois jogadores que já foram especulados no Remo, que estavam, nessa temporada do Paysandu. Será que teria alguma possibilidade para o ano que vem? Quero falar também sobre o Patrick Bray, jogador que foi especulado nos dois clubes, de Belém, tanto no Remo quanto no Paysandu, e vale lembrar, não está numa fase tão boa nesse ano, assim como o Botafogo de São Paulo, que briga também na parte de baixo para não ser rebaixado, e nas últimas rodadas o Patrick Bray perdeu nessa posição de titular. Para você ter ideia, nos últimos 6 jogos, apenas 2 como titular e outros 3 ficou apenas no banco. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Vamos chegar aqui a essa marca de 62 mil inscritos no YouTube. Quem sabe ainda nessa semana, agora até no dia até o final do mês de outubro dá para a gente bater esse objetivo. Lembrando, quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu time do coração, tá? Seja você, que está aqui nesse vídeo, torcedor do Remo, torcedor do Paysandu. Quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar esse sorteio. E o primeiro passo para você estar concorrendo é ser inscrito aqui do canal, beleza? Então vamos começar aqui falando sobre um jogador que foi especulado, que é o volante Netinho, que na época não vinha tendo espaço no Paysandu, Vocês lembram que teve uma especulação naquela primeira janela, ainda do começo da Série B, quando o atleta não vinha conseguindo jogar. Até teve aquela sequência depois, que ele foi entrando no finalzinho, marcou gol contra o Ituano e tudo mais. Enfim, chegou para o início do ano, jogando o campeonato estadual. Depois, pra você ter ideia, ele jogou aqui no dia como titular, No último jogo, no dia 24 de fevereiro, só foi voltar a ser titular na equipe do Paysandu lá no dia 7 de julho, Então ficou um bom tempo até ele assumir esse status como titular. E até hoje, nos últimos 3 jogos, tudo bem, jogou como titular, mas na grande maioria entrando aí no segundo tempo na Série B do Campeonato Brasileiro, Então é um jogador importante, não acho que seria uma saída facilitada. Na época até poderia ser, justamente porque ele vinha de uma sequência na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando com pouquíssimas vezes até entrar. Deu uma assistência aqui nessa goleada 6-0 contra o Vila Nova, e aí marcou esse gol também na vitória contra o Ituano por 5-3, e desde então reassumiu essa posição. Quando teve essa especulação, igual eu falei para vocês, poderia sim ter acontecido, porque não vinha conseguindo jogar. Eu lembro que já tinha mais de 6, 7 partidas que ele não era relacionado na Série B pro Paysandu, e acabou que ficou, esse clima aí de que poderia ter ido pro Remo e tudo mais. Não foi o que aconteceu. 32 partidas no ano, 2 gols marcados e 2 assistências. Vale lembrar que no ano passado ele foi muito bem no Ipatinga e principalmente no Botafogo da Paraíba, naquela reta final da temporada. 19 partidas, 2 gols, contrato com o Paysandu, pelo que vemos aqui até o final do ano, mas tem uma prorrogação para o ano que vem. Então a tendência é que ele fique no Paysandu, não deve ter essa troca, ir para o Remo ou algo nesse sentido. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. 26 anos de idade, tanto você, torcedor do Paysandu, se renovaria com ele ou não, e você, torcedor do Remo, como que vê nessa possibilidade. Lembrando que poderia ser uma grande perca para o Paysandu, que ainda não renovou com o João Vieira, e ainda tem esse caso do Netinho, que poderia, se fosse os dois, deixar o clube e tudo mais, faria uma diferença muito grande no meio de campo. Antes de dar uma sequência, quero destacar aqui os jogos da Série A e da Série B, para você começar a apostar na Esportiva VIP, patrocinadora do canal. Seja você, torcedor do Remo, do Paysandu, pode apostar aqui tanto no Paysandu, se você torce para o Papão, ou se não, para secar também, nesse próximo jogo contra o Operário. Tá aqui, vitória do Operário pagando 1,91, R$100 no Operário voltaria 191, R$40 aqui também 76, vitória do Paysandu fora 3,95, R$40 voltando 148, excelente opção, e vários outros jogos que vão ter nesses próximos dias, tanto aqui no Brasileirão Série A, um monte de opção, e boas alternativas, igual o Botafogo jogando em casa contra o Criciúma. Tem também aqui Corinthians contra o Atlético Paranaense, e ainda esse duelo tem alguns outros, igual o Grêmio Atlético Goianiense, Fortaleza, Palmeiras e Fortaleza na próxima semana. Para você começar é bem simples, aqui na Esportiva a partir de R$1, e além disso você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Então, jogos aí da Sul-Americana, Libertadores, você encontra aqui, o link está aqui embaixo na descrição. Então, bora falar aqui de mais um jogador também, que seria o Patrick Bray, que está, vamos colocar assim, talvez com os dias contados no Botafogo de São Paulo, até porque ele não tem conseguido jogar nessas últimas partidas. Igual eu falei, das últimas 6, apenas 2 como titular, bem diferente do cenário no início do ano, no Campeonato Estadual, que ele foi titular, foi muito bem no Campeonato Paulista, e no início da Série B, que ele era o titular absoluto, inclusive com alguns gols nessa temporada
igual contra a Portuguesa, Palmeiras, Ponte Preta e tudo mais, mas depois realmente não conseguiu ter uma sequência muito boa de julho para cá. Então, só para você ter ideia, nessa atual temporada, soma 42 partidas, 2 gols e 3 assistências. Ano passado é um cenário bem diferente, porque ele chega para a Série B no Botafogo de São Paulo. Em 38 rodadas ele jogou 30, né? Então foi titular absoluto. Até teve especulação, por exemplo, dos dois, né? Do Remo, do Paysandu, mas a possibilidade dele deixar o Botafogo de São Paulo era bem pequena. E tem uma questão também, né? Acho que é justamente o Campeonato Paulista que sempre atrai muita visibilidade. A grande questão é que para o ano que vem ainda não se sabe se ele vai ter essa continuidade ou não. Se o Botafogo de São Paulo for rebaixado para uma Série C, tendência é que fique mais fácil, né, essa questão dele trocar de time. E se fosse o Remo, o Paysandu ficaria de olho nessa possibilidade para o ano que vem. Acho que é um lateral esquerdo interessante, conhece muito da Série B também. Tá aqui, ó, o Botafogo de São Paulo, uma situação bem delicada, junto com o Paysandu também, mas enfim, tá todo mundo aí embolado com uns 36 pontos em 31 rodadas. Enfim, jogou também a Série B pelo Cruzeiro, pelo CSA, muito bem também pelo Curitiba em 2019 e aí nesses últimos 2 anos pelo Botafogo, somando 72 jogos, 3 gols e 4 assistências. Deixa a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E para terminar, tem essa opção aqui que seria do Jean Dias, né? Porque é um nome também que ele e o Netinho foram especulados juntos, que poderiam ir para o Remo e tudo mais. E é engraçado que os dois marcaram gols naquele jogo contra o Ituano, naquela vitória por 5-3 fora de casa. E depois de lá também ele reassumiu essa posição de titular, então a chance dele realmente deixar o clube agora não acho muito plausível. É claro, direto nós vemos um jogador deixando o rival, indo para outro, isso sempre acontece, mas nesse caso quando ele está sendo titular é um pouco mais delicado, inclusive marcou gols contra o CRB, assistência contra o Ituano e gol também contra o Guarani, naquela vitória por 2-1. Então aqui, ó, nesse jogo aqui que ele deu 2 assistências e um gol na vitória por 5-3 contra o Ituano, aqui ele conseguiu dar essa volta por cima. E quando foi especulado foi justamente, né, numa época que ele vinha revezando entre titular, reserva, não tinha jogado ali com frequência, ó, vinha de 3 jogos entrando no finalzinho até ter essa sequência como titular. E uma fase boa, né, nessa atual temporada, não é números ruins, 5 gols, 8 assistências, tenho certeza, o Paysandu ficando na Série B deve também renovar esse seu contrato. Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando somente sobre a situação contratual de cada um dos jogadores. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Como que você vê essa possibilidade, torcedor do Remo? Se seria uma boa voltar o interesse nesses jogadores para o ano que vem? Você, torcedor do Paysandu, permanecendo na Série B, faria sentido, né, manter esses 2 jogadores? E sua opinião também sobre o Patrick Bray, pode deixar aqui embaixo. O link da Esportiva está aqui embaixo também para a sequência aqui de jogos da Série A, Campeonato Brasileiro, Libertadores, está tudo aqui. Esses 2 jogos também do Botafogo, ó, com uma cotação boa, venceu o Criciúma e o Peñarol, 2.2 a cada real apostado, está aqui embaixo na descrição. Valeu.